Octavia Hatcher, filha de Jacob Smith, um colono da região de Pike County, no Kentucky. Em 1889, ela se casou com James Hatcher, que era um empreendedor da cidade de Pikeville. A vida a dois de Octavia e James seria tragicamente breve, mas sua união geraria um filho, Jacob, que nasceu pouco antes de sua mãe falecer. O bebê morreu logo após o nascimento, possivelmente levando Octavia à depressão e à doença que precederam sua morte. E foi justamente a morte de Octavia Hatcher que acabou criando uma lenda que ainda faz parte do imaginário da população de Pikeville até hoje. O bebê Jacob nasceu em janeiro de 1891 e só viveu alguns dias antes de morrer. Pouco tempo depois, Octavia foi levada para a cama, provavelmente sofrendo de depressão e estava bastante doente. A doença piorou em abril desse mesmo ano e ela entrou em coma. Os médicos não conseguiram determinar uma causa e quando ela morreu em 2 de maio, pensou-se que ela havia morrido de uma doença desconhecida. Os serviços funerários foram realizados quase que imediatamente. Era uma primavera muito quente e como Octavia não estava embalsamada, não se perdeu muito tempo para colocá-la no túmulo da família Hatcher. Dias após a morte de Octavia, outras pessoas começaram a sofrer com os mesmos sintomas de coma que ela teve pouco antes de sua morte. Uma pesquisa realizada por um estudante de medicina chamado Herman Shelton mostrou que esta doença era uma espécie de doença do sono provocada pela picada de uma mosca. Quando essa notícia começou a se espalhar, Hatcher e membros de sua família, alguns deles médicos, começaram a achar que esta poderia ter sido a mesma doença que Octavia contraiu. Seus medos se tornaram pânico quando perceberam que ela poderia ter sido enterrada viva. Então, foi feita uma exumação de emergência e o caixão de Octavia foi aberto. Ao abrir, eles encontraram a jovem em um estado horrível. Aparentemente, o caixão não tinha sido hermeticamente fechado e Octavia conseguiu sobreviver por alguns dias embaixo da terra. O forro na tampa do caixão tinha sido rasgado e destruído pelas unhas de Octavia e o seu rosto tinha sido arranhado e contorcido em uma expressão de terror. Ela deve ter despertado seu sono e estava presa dentro de um caixão. Então, incapaz de escapar, ela sem dúvida sucumbiu a uma morte terrível. Octavia foi enterrada mais uma vez, mas o coração de James estava dilacerado. Ele então ergueu um monumento em homenagem à sua amada no local onde ela foi enterrada, com uma enorme estátua no seu topo. Com o passar dos anos, uma história estranha e perturbadora dos últimos momentos de Octavia começou a ser contada e relatada em toda Pikeville. Eventualmente, como é o caso de muitas lendas, a história foi distorcida e alterada até que grande parte da verdade fosse perdida. Durante anos, ouviu-se uma série de versões e histórias, todas umas diferentes das outras. A versão mais comum conta que Octavia morreu enquanto ainda estava grávida. Isso se deu porque, durante o enterro, parentes e convidados ouviram um som estranho vindo de dentro do caixão. Quando abriram a tampa, descobriram que o bebê, Jacob, nascera da mulher morta. Ela só viveu um curto período de tempo e depois morreu. Obviamente que essa história é falsa, e um olhar sobre a sepultura da família Hatcher revelaria que a morte de Jacob foi antes da de Octavia, com vários meses de diferença. À medida que essa história continuou a se espalhar, o conto tomou uma qualidade de lenda urbana. Estudantes e adolescentes de toda a região frequentemente iam ao cemitério na noite do Dia das Bruxas para beber e assustar uns aos outros. Eles alegavam que a estátua ganhava vida em certas noites e amaldiçoava os intrusos do cemitério. Mesmo depois de as histórias sobre Octavia terem sido descartadas, rumores como o cemitério sendo assombrado continuaram a se espalhar. As pessoas que visitavam o lugar e, sobretudo, aqueles que moravam na colina onde o cemitério estava localizado, disseram ter ouvido, muitas vezes, gritos estranhos na escuridão e de ver um vulto enevoado nas proximidades do túmulo de Octavia. Finalmente, no meio da década de 1990, a família Hatcher colocou uma pedra no cemitério que continha informações precisas sobre a morte de Octavia e colocou sua estátua em uma nova base de mármore. Eles também cercaram a área na esperança de afastar os intrusos e vândalos, mas isso só fez aumentar o mistério e as lendas sobre Octavia Hatcher, enterrada viva.